dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Lucas 9, versículos 23 e 24. Pai amado, Deus maravilhoso, obrigada, Pai. Obrigada porque nós estamos alegres, Senhor Jesus, porque a quarta-feira chegou, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus, pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, por cada mulher que o Senhor trouxe até aqui hoje, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, meu Deus, que é fonte de vida, que é fonte de vida eterna. Senhor Jesus, te consagramos tudo o que vai acontecer aqui nessa noite. Tome a nossa pregadora no colo, que as palavras proferidas por ela sejam palavras transformadoras, palavras de cura e palavras de milagre, que possamos sair daqui hoje melhor do que chegamos. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto, Pai, como um bom perfume. Assim nós oramos e te consagramos tudo o que vai acontecer aqui. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A gente vai falar sobre um tema que o Senhor tem falado muito ao meu coração e tem confirmado esse tema e não apenas com a minha vida, mas com a vida das ovelhas, com as histórias que eu escuto, com as experiências que a gente vive como igreja, que não há nada mais maravilhoso do que ser igreja, porque sendo igreja a gente tira um pouco o foco do nosso umbigo e a gente começa a ver pessoas, ouvir histórias, ver pessoas sendo restauradas, testemunhos acontecendo. Os cursos, que nós temos aqui na igreja, os cursos de família, é simplesmente sobrenatural o que a gente vê acontecer dentro do curso. Pessoas sendo transformadas, pessoas tendo encontro com Jesus, pessoas que muitas vezes chegam fracas e começam a ficar fortes, pessoas que chegam tristes e começam a ficar alegres. Isso é o poder da presença de Deus, isso não tem nada a ver com a gente. É o poder da presença de Deus em todo o tempo, atuando e operando em nossas vidas. E o tema de hoje é marche. 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 E a primeira coisa que eu fiz foi no Google, porque eu queria saber o que é marchar. Porque quando eu falo marchar, a gente lembra do soldado, E eles levantam a perna assim, com força. E eles fazem tudo cadenciado, é o mesmo movimento. É um exército que se posiciona, andando na mesma velocidade, com a mesma intensidade, com a mesma frequência. E a primeira coisa que veio ao meu coração é: por que eles não andam? Por que eles não caminham? E aí o Espírito Santo falou comigo: porque a forma como você se posiciona já está mostrando a tua força. Imagina um exército indo para a guerra. Meu Deus, já tinha perdido, já estava derrotado ali. Por isso que eles vão marchando. Por isso que o treinamento que eles fazem, quando eles estão posicionados, se preparando para a guerra, sendo ministrados, sendo aperfeiçoados, eles estão marchando. E aí, olha que interessante que eu achei aqui. Marchar é caminhar com passos firmes. Não é caminhar de qualquer jeito. Não é caminhar com fraqueza. Não é caminhar com corpo mole. Não é caminhar sem postura, sem posicionamento. Marchar é caminhar com passos firmes. E aí, olha só que interessante. Marchar é muito mais do que andar. Significa seguir adiante, prosseguir com fé, sem dar crédito ao desânimo e aos obstáculos, sem olhar para trás, indo sempre em direção às promessas de Deus. Por isso que o povo de Deus tem que marchar. A gente não tem apenas que caminhar. Quando a palavra de Deus fala, prossigo para o alvo, eu não estou indo caminhando
atento. Eu estou com o meu posicionamento de uma mulher de Deus soldada e forte. Eu estou indo para o alvo, marchando, me posicionando com força. E para falar de marchar, o Senhor me trouxe ao coração Moisés. Moisés, a gente vai ler alguns versículos que se encontram lá em Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, Antigo Testamento. Êxodo é justamente a saída do Egito rumo à terra prometida, que é Israel. E talvez aqui todo mundo saiba a história de Moisés. Eu vou fazer uma recapitulação só para a gente conseguir chegar no ponto que eu quero dessa palavra de Moisés. Moisés era filho de uma hebreia. Ele nasceu muito bonito. Porém, na época que ele nasceu, tinha sido colocado um decreto que era para matar toda criança do sexo masculino que nascesse do povo hebreu. Por quê? O povo hebreu era o povo escravo que estava no Egito, mas que estava crescendo numerosamente e com muito poder. Então o que foi falado? Não, vamos acabar com esse povo, vamos enfraquecer esse povo. Então quando Moisés nasceu, ele nasceu já escondido. Só que olha que interessante, a palavra de Deus já fala que ele nasceu bonito, que ele era formoso. E aí ele ficou 3 meses, a mãe dele cuidando dele escondido, até que ela montou um cesto de junco, cobriu ele com piche, com betume, e colocou Moisés no rio, com a ajuda da filha dela, irmã de Moisés, e a filha de Faraó. Tudo pensado. A filha de Faraó pegou Moisés, viu aquela criança, aquele cesto, viu que tinha um bebê dentro, pegou Moisés para criar, e a própria filha de Faraó falou: essa criança é hebreia. A irmã de Moisés que estava lá falou assim: a senhora quer que eu chame uma serva hebreia para cuidar desta criança? Sim, pode chamar. Quem foi chamada? A própria mãe de Moisés. Olha que coisa mais linda. E Moisés foi levado para o palácio. Moisés, que era um cara hebreu, ele foi criado dentro do palácio. Por quê? Porque Moisés, desde o ventre da mãe dele, já tinha um propósito estabelecido sobre a vida dele. Ele já tinha sido escolhido para ser aquele que iria retirar o povo da escravidão do Egito e direcionar eles para a terra prometida. E aí Moisés cresce dentro do palácio, até que um dia Moisés foi visitar o povo dele e viu um egípcio maltratando um hebreu. O que Moisés fez? Matou esse egípcio. Só que ele foi descoberto e ele resolveu fugir. E Moisés fugiu. E é aqui que eu quero começar a chegar. Eu escrevi algo aqui que está escrito no estudo da minha Bíblia, uma das Bíblias que eu tenho, que eu achei tão tremenda essa frase, que fala: o relato do livramento notável de Moisés na infância prenuncia o livramento de Israel do meio do Egito. As dificuldades e as lutas que a gente passa, muitas vezes elas já são um prenúncio do propósito que Deus tem na nossa vida. Por isso que a gente tem que resistir, por isso que a gente tem que marchar, por isso que a gente tem que andar. Quando Moisés foi levado para o palácio, para ser criado no palácio, ele tinha todas as possibilidades alternativas para desistir, inclusive do propósito dele, e ficar ali só recebendo os benefícios do palácio. Mas Moisés não negava a origem dele. Moisés não abriu mão da promessa dele. E Moisés teve que fugir. Ele foi criado no palácio, e depois que matou o egípcio, que estava maltratando o hebreu, especando o hebreu, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Casou com Zípora e teve um filho, que a Bíblia fala que o nome dele foi Gerson. E olha que interessante. Moisés, nessa época, ele era pastor, ele pastoreava um rebanho.
Deus já tinha um propósito na vida dele? Quem é o outro pastor de ovelhas que vocês lembram? Davi. E teve um momento que Deus teve um encontro com Moisés. E Moisés teve que deixar o rebanho para cuidar de pessoas, assim como Davi. E Moisés foi levantado por Deus para se tornar um pastor do povo de Deus. Isso tem mexido muito comigo, sabe? Porque eu tenho falado muito isso na Aurora do sábado, a gente conversou muito sobre isso, né? Nós temos que aprender a ler a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para a nossa realidade. A gente não está hoje conversando sobre a história de Moisés, a gente está conversando sobre a nossa história aplicada à história de Moisés. E eu já quero declarar algo aqui para vocês. Todas nós que aqui estamos, somos um Moisés escolhido por Deus. E nós estamos sendo chamados por Deus para tirar um povo do Egito e levar um povo para a terra prometida. Talvez o teu povo seja a tua família. Talvez o teu povo seja a tua parentela. Talvez o teu povo seja o pessoal do seu trabalho. Talvez o teu povo seja alguém aqui da igreja. Mas todo mundo que tem um encontro verdadeiro com Deus é chamado para pastorear alguém. Não, pastora, isso aí é a missão do pastor da igreja, não. Todos nós que temos um encontro verdadeiro com Deus e que Deus declara um propósito dele na nossa vida, nós temos que começar a cuidar de pessoas e pastorear pessoas. O que significa isso? Significa apresentar o Deus justo, verdadeiro, o dono do ouro e da prata, aquele que entregou o próprio filho para morrer por nós. Nós não podemos abrir mão disso, porque enquanto nós fazemos isso, o próprio Deus se levanta para cuidar de nós. O próprio Deus se levanta para cuidar da nossa casa e da nossa família. Então eu quero que vocês já saiam daqui com essa palavra. Todas nós que aqui estamos hoje, todos nós que estamos aqui hoje, em algum momento nós temos sido Moisés da vida de alguém. Ou Deus espera que nós sejamos o Moisés da vida de alguém. E eu quero que você reflita sobre isso hoje. Você tem sido Moisés da vida de quem? Você não pode ser o Moisés da sua própria vida. Você tem que ser o Moisés da vida de alguém. E olha que interessante, lá em Êxodo capítulo 3, é um encontro que Moisés tem com Deus, que é um encontro muito tremendo, da sarça ardente. Vocês provavelmente já leram e já ouviram sobre essa palavra. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado? Quantas vezes o Senhor tem colocado diante de nós sarças ardentes queimando e tem nos chamado? E muitas vezes a gente até visualiza a sarça ardente que está queimando, mas quando Deus chama, a gente não reconhece a voz dele, porque nós estamos muito distraídos ouvindo a nossa própria voz. Nós precisamos ter relacionamento e intimidade com Deus todos os dias, para a gente discernir a voz do Pai, a voz de Deus. E ele falou para Moisés: Moisés, Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui. Quantas vezes você tem dito para o Senhor: eis-me aqui? Ou você tem falado: não, Senhor, agora não. Não, Senhor, agora eu não tenho tempo. Não, Senhor, eu ainda não estou preparado. O Senhor se equivocou. Ele chamou por Moisés e Moisés disse: eis-me aqui.
E Deus disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Onde a presença de Deus habita é lugar santo. Não tem como a gente estar na presença de Deus e não estar em santidade. Lembra da palavra da semana passada? Há poder na renúncia. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que não é santo para estar na presença de Deus e ficar com Deus. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha que riqueza esse versículo. O Senhor está falando para Moisés que tem visto a aflição do povo dele, o povo de Moisés também. E Deus fala e tem ouvido o seu clamor por esse povo. Outra pergunta que eu quero fazer: Deus tem ouvido o teu clamor pelas pessoas? Ou você tem clamado só por si? Deus tem ouvido você chorar por vidas? Deus tem ouvido você chorar para que vidas se arrependam e se convertam a Ele? Deus tem ouvido você entrar na presença dEle, entrar em um lugar santo e clamar pela mudança de alguém? Ou será que a sua conversa com Deus é sempre um monólogo no qual só você fala e sempre fala de si próprio? Das injustiças que tem sofrido, das dores que tem sentido e da justiça que você não tem recebido, porque você se acha muito justo e muito bom. Moisés fugiu da terra, foi parar em outra terra, casou, teve um filho, estava cuidando de um rebanho, ele tinha construído uma nova história para ele, mas ainda assim, o Senhor está dizendo aqui que escutava o clamor de Moisés pelo povo. Isso é muito forte, igreja. A palavra de Deus fala que o Senhor está à procura daqueles verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e verdade. Ele está à procura daqueles que se colocam na brecha por vidas. Esse é o nosso chamado. Qual foi o versículo que a Bíblia leu aqui? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. A Bíblia não sabia sobre o que eu ia pregar. Negue-se a si mesmo. Negar a mim mesmo é negar a minha dor, minha justiça, negar a importância da minha história. É eu pegar a minha cruz e saber que tudo tem um propósito de Deus. Até para a dor tem um propósito. Porque vamos combinar aqui, mulheres, se não for pela dor, já não amadurece não. Negar a si mesmo, pegar a sua cruz, para daí seguir a Jesus. Moisés estava restaurando a vida dele, Moisés estava reescrevendo a história dele. Eu imagino que nesse ponto aqui, talvez Moisés não tivesse nem a intenção de voltar para a terra de onde ele saiu. Mas eu vou repetir o que o Senhor disse para ele: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Quando a gente entra na presença de Deus para chorar por vidas, aí o Senhor conhece nosso coração. É aí que o Senhor conhece quem nós somos. É quando o nosso coração queima por vidas. Quem são vidas? Vidas é teu cônjuge. Vidas são teus filhos. Vidas são teus pais, teus amigos, teus vizinhos, teus pastores, teus irmãos, teus primos. É
ser que respira, que passa pela tua vida, que te faz enxergar vidas. Se você ainda não está enxergando vidas, tem alguma coisa errada. Se você não está enxergando vida, você ainda não está aprendendo a olhar para o céu. E você ainda não entendeu a mensagem da cruz. Porque Jesus morreu por vidas. Jesus morreu por mim, por vocês. E Jesus também morreu por toda aquela população que está na Papuda, por todos os mendigos que estão na rua, por todos os estupradores, pedófilos, adúlteros, mentirosos, fofoqueiros, ímpios. Meu Deus, que palavra! E Deus fala: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do fariseu, do eveu e do jebuseu. Eram os povos que já habitavam naquela terra. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus falou para Moisés: eu vou te mandar de volta para a terra que está atrás de você, porque é a terra que os egípcios mandam. Quem queria matar Moisés? Os egípcios. E Deus mandou ele ir lá em Faraó. Semana passada, quando eu apresentei a pastora Jaqueline aqui, eu falei que em um momento crucial da minha vida e do Rodrigo, da nossa história, a pastora Jaqueline e o marido dela, pastor Mauro, nos convidaram para um evento da igreja deles. E quando nós nos posicionamos para pregar, Deus começou a usar a pastora Jaqueline, porque ela é uma grande profeta de Deus. Deus fala através da vida dela. E ela falou a seguinte palavra para mim, para o Rodrigo: pastor Rodrigo, pastora Flavinha, avance, porque o Deus que chama é o Deus que se responsabiliza pelo chamado. Deus falou para Moisés: volte. Quantas vezes Deus tem falado para você: volte, vai lá, conserta, vai lá, abre a tua boca, perdoa, ama, começa de novo, reescreve novamente. Porque se Ele te pedir para você voltar, Ele vai te pedir para você voltar para fazer algo que vai glorificar o nome dEle. Então Ele próprio vai se responsabilizar. E olha que tremendo. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Imagina a cena: uma sarça ardente que não parava de queimar, a voz de Deus falando com ele, mandando ele retornar. Quantas experiências sobrenaturais Deus tem nos dado diariamente, e a nossa reação é: eu? Não. Deus vira e fala: eu vou restaurar, e a sarça está queimando. Você fala: não, eu não acredito. Deus vira e fala: vai lá novamente, dá mais uma chance, a sarça está queimando, e a voz de Deus está bradando. Você fala: não, Ele que tem que vir aqui me pedir perdão. Não fiz nada, sou tão boa. Ele que é mau. Moisés falou para Deus: vocês estão me acompanhando aqui? Sim. A sarça não parava de queimar. Alguém já viu? Recentemente aqui em Brasília estava tendo esse queimado, não era? Teve uma queimada um dia na frente da nossa casa, numa app que tem lá. E quando o fogo pegava uma mudinha pequena, a mudinha queimava até desaparecer, porque vira cinza, vira pó. A sarça não parava de queimar. E a voz de Deus estava bradando em alto e bom som. Não era uma suposição de Moisés, não era como acontece comigo, na maioria das vezes, porque na maioria das vezes a voz de Deus vem aqui de dentro. Eu já sei identificar quem é Ele falando.
Mas só teve uma vez na minha vida que eu escutei a voz vindo daqui. E Moisés estava escutando a voz vindo de fora. E Moisés falou: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: meu Deus, a misericórdia e a compaixão do Senhor. Deus disse para Moisés: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus estava falando para Moisés: você vai no meu nome. Não é você que vai tirar o povo, sou eu que vou te usar para tirar o povo. Não é você que vai converter pessoas, é o Senhor que vai te usar para que a conversão aconteça. Não é você que vai restaurar a sua casa, é o poder de Deus em você que vai colocar a tua casa de pé. Porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba. O que é uma mulher sábia? É uma mulher que obedece ao Senhor e que cumpre seus mandamentos, obedece aos seus princípios e anda em santidade e obediência com Deus. E Deus falou para Moisés, Deus segue falando com Moisés: eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Segunda pergunta de Moisés. Moisés, a sarça estava queimando, a voz de Deus estava bradando. Ele falou: quem sou eu para ir lá? E Deus falou: eu serei contigo. E quando tu tirares aquele povo, tu saberás que fui eu. E aí o que Moisés fala? Tá, mas eu vou chegar lá com o povo de Israel, eu vou falar: alguém me mandou aqui tirar vocês daqui. Quando eles perguntarem quem foi que mandou, eu vou dizer que foi quem? A gente precisa vencer nossas incredulidades. A gente precisa acreditar que Deus fala com a gente, e que Deus cuida da gente, e que Deus dá comando para a gente, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Ele não fez pouca coisa por nós, não. Ele só entregou o Filho dele na cruz por amor a nós. Ele é o mais interessado em ver milagres acontecendo na nossa vida. Amém. Amém. E aí, ele faz essa segunda pergunta a Deus, e Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Deus não quer se revelar apenas a nós, Deus quer se revelar a todas as nossas gerações. Por isso que Deus falou para Moisés: quando tu tiraste o povo, tu voltarás neste monte para adorar. O que é que nós temos conversado muito às quartas-feiras aqui? Sobre nós levantarmos altares. O que são altares? São memoriais, para que toda a nossa descendência possa ter acesso a eles, para que não aconteça com a nossa descendência o que está acontecendo na Europa. Por que a Europa está morrendo? Porque os pais, os avós e os bisavós pararam de falar de Deus. Então a geração que está vindo não conhece mais Deus, não sabe mais quem Deus é. Agora, como é que a gente vai falar quem é Deus? A gente vai falar quem é Deus com a nossa própria vida, com a nossa própria história, com a nossa conduta e com os altares que a gente constrói para Deus. Que altares são esses? É você pegar um monte de tijolinho e ficar construindo altar? É o altar do coração, é o altar da mente, é o altar do espírito e é o altar do físico. E aí, Deus dá esse comando para Moisés:
E Moisés volta. A gente está quase chegando onde eu quero. Moisés volta. Moisés volta, vai em Faraó, e todo mundo já sabe. A história das pragas. Moisés falava, Deus falava com Moisés. Moisés fala para o Faraó que se ele não libertar o meu povo, vai acontecer a praga tal. E aí o próprio Deus virava para Moisés e falava assim: mas Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai liberar o meu povo. Quem é que ia em Faraó? Não, é porque eu fui pensando nisso. Será que a gente não falaria: não, peraí, Deus, mas se tu vai endurecer o coração dele, por que tu vai lá? É porque a glória de Deus não tinha que ser manifesta só para o povo de Israel. A glória de Deus tinha que ser exposta e glorificada também para o povo do Egito. Porque a glória de Deus tem que ser manifestada em toda a terra. Deus, quando tem um propósito na minha e na tua vida, Ele não está trabalhando só em nós, Ele está trabalhando através de nós, para operar milagres, para trazer salvação, e para que todo nome, todo povo, todas as nações saibam que Ele é o Deus, Ele é o Eu Sou. E recentemente eu assisti uma pregação sobre essa denominação que Deus se dá, esse título que Deus coloca quando Moisés fala: quem eu vou dizer que tu és? Ele fala: eu sou. Eu não lembro quem foi que falou isso, eu não lembro que pastor que foi. Mas o pastor falou que ele entende que quando Deus falou para ele: eu sou, é porque Deus está falando, não sei nem se foi o Rodrigo, agora eu estou até confuso, talvez tenha sido o Rodrigo, que Deus virou eu sou para dizer para ele assim: ó, eu sou o que você precisar. Você quer um pai? Eu sou seu pai. A gente cantou aqui hoje: eu sou seu pai, é só chamar, não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Você quer o que? Um noivo? Eu sou teu noivo. Você quer o que? Um amigo? Eu sou teu amigo. Você quer o que? Um Senhor para a tua vida? Eu sou o teu Senhor. Você quer o que? Um Salvador? Eu sou teu Salvador. Ele cumpre qualquer papel que a gente necessitar. Então eu te pergunto: por que tanta carência? Por que tanto vazio? Por que tanta dependência emocional de pessoas que são tão imperfeitas como nós? Se nós temos alguém que é perfeito e que está ansiando por cumprir todos os papéis da nossa vida. Por que tanto vazio? E Moisés foi em Faraó. E do jeitinho que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Até que um belo dia o Faraó falou: descansei, pega esse povo e some daqui. Perdeu. O Faraó perdeu. E Moisés levou o povo. Só que aí, você vai lendo a história. É sinistra essa história, gente. Vocês meditem nessa história, está lá em Êxodo. Essa parte da saída do povo está lá na metade de Êxodo, capítulo 14, 13. Agora que a gente vai falar está no 14. Quando Moisés tira o povo, Moisés leva o povo para onde? Para o deserto. Por que para o deserto? Porque o povo estava há muitos anos como escravo no Egito. Quando Moisés liberta o povo e traz o povo para o deserto, é porque o povo no deserto ele ia perder a mentalidade de quê? Escravo. Deserto é lugar de relacionamento com Deus e de amor. Recentemente eu aprendi algo que eu quero compartilhar com vocês. O crente, quando está passando por luta, tem mania de falar assim: estou no deserto, grande é o meu deserto. Você não está entendendo o que é deserto. Deserto é lugar de ter relacionamento com Deus e de ser liberto de todas as mentiras que tem dentro de você pelo tempo que você ficou sem Deus. Deserto é lugar de forjar o nosso caráter. Deserto é lugar de nos preparar para as batalhas. Deserto é lugar de nos amadurecer. Vou te fazer uma pergunta. Antes de Jesus começar o ministério dele, para onde que o Espírito levou ele? Para o deserto. Jesus foi para o deserto, Jesus foi para o deserto.
40 dias. E ainda ficou sem comer e sem beber nada. Deus precisava não apenas libertar o povo dele da escravidão do Egito, mas Deus precisava tratar a mentalidade de escravo desse povo. Posso contar um testemunho muito rápido para vocês? E eu não vou entrar nesse mérito não, gente, porque isso aí tinha que ser uma outra pregação e eu acho que nem eu estou preparada para pregar sobre isso. Mas recentemente eu estive lá em Curitiba, fui para o segundo módulo da IFOL, que fala sobre raízes de depressão e tal. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma oração e falei para Deus: Deus, eu vim aqui para uma escola para me aprimorar, aprender mais, entender mais sobre os teus segredos, sobre a tua palavra, mergulhar em águas mais profundas, ser ministrada. Porque quando você chega num lugar desse, o seu título você deixa aqui. Lá eu era uma aluna, lá eu estava sentadinha como qualquer aluna. E eu falei para Deus: Deus, mas já aqui é uma escola de libertação, eis-me aqui. Moisés falou para Deus: eis-me aqui. Eu falei: Senhor, eu quero ser liberta. Se tiver qualquer coisa dentro de mim que ainda me escraviza, eu quero ser liberta. Não vou entrar nesse mérito agora, mas eu já vou começar a anunciar isso para a igreja, que eu fui liberta. Do açúcar, gente, vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Não, gente, dá um glória a Deus aí. Porque quem conhece a intimidade sabe o que eu era com açúcar. O chocolate, principalmente, para que Luibia, que sabem. Não, vai ficar mais chocada. Não estou falando aqui, nunca mais vou comer doce. Não é isso, é porque eu comia açúcar 24 horas por dia. E aí, durante 2 horas do dia, eu talvez comesse sal. Era mais ou menos nesse sentido. Escondia chocolate. Meus filhos, conto uma história que quando eles eram pequenos, eles nunca comeram ovo de Páscoa, porque eu comia antes deles. Vocês verem isso. Se tiver uma lata de brigadeiro, eu espero todo mundo sair de casa e faça escondido, para não ter que dividir. Pensa, pastora. Gente, eu não cheguei lá e falei: Senhor, me liberta do açúcar. Mas eu fiz uma oração de coração para Deus. Eu falei: Senhor, eu vim aqui para ser liberta. Liberta de quê? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida tem que sair. A gente não pode ser escravo de nada. Mas isso é história para um outro culto. Estou falando que eu nunca mais vou comer doce na mais, porque eu agora diminuí, eu não consigo mais comer muito. Mas é onde eu quero contar o testemunho. A gente já contou, Paulo, esse testemunho no domingo. Sábado teve um casamento aqui na igreja. Um casal muito amado, muito querido. Quando a gente terminou o casamento, fomos para um restaurante, que eles fizeram a recepção no restaurante. Vivi, quando a noiva passou com as madrinhas, com as caixas de doce, eu já. Por quê? Eu fui liberta, porém eu ainda estava com a mentalidade do escravo. Quando abriram as caixas, eu voei nas caixas, eu peguei 30 docinhos. Botava aqui, botava na manga, botava no sapato e saía lá com os docinhos. Rodrigo olhou para mim e falou: pequena, pelo amor de Deus, que vergonha. Aí coloquei assim na mesa, 30 docinhos. E ainda digo mais para vocês, eu achava lindo, Pri, a minha capacidade de pegar muitos docinhos. Que aí todo mundo ficava: nossa, quantos docinhos você pegou? Eu: pois é, eu não dou para ninguém. Desse jeito, pensa se eu não for liberta. Rodrigo falou que o grande foi a libertação. 30 docinhos. Sabe quantos eu comi, Bruno? 2. E não consegui comer mais. Com esse testemunho, que talvez para você seja bobo, mas para mim não é. Vocês entenderam a diferença de sair da escravidão, mas permanecer com a mentalidade de escravo? E quando Moisés foi para o deserto com o povo estava vivendo experiências sobrenaturais. Já falei isso aqui várias vezes, porque essa história mexe comigo. Essa história é muito real na nossa vida. Deus colocou nuvem de glória de dia para o povo não se perder. Quantas nuvens o Senhor tem colocado na nossa história, nos apontando a direção, e a gente não segue a direção da nuvem. A gente vira para o outro lado. Aí dá ruim.
Deus colocou coluna de fogo à noite. A coluna está lá, de fogo. Mas a gente quer contornar, quer ir para o outro lado. E ainda discute com Deus. Fala, não, Deus, você não sabe o que eu estou passando. Meu Deus, Senhor, tenha misericórdia das pobres irmãs que somos nós aqui. Deus fazia a comida cair do céu. Sabe o que o povo fazia? Olha a mentalidade de escravo. Porque filho é grato. Filho tem gratidão. Filho sempre é grato por tudo que acontece. O escravo nunca está feliz com o que tem. Ele sempre vai criticar. Ele sempre vai achar um motivo para falar mal do que ele está vivendo. Escravo. Sabe o que o povo começou a fazer? Começou a falar mal do maná que caía do céu. Eu já vi isso aqui algumas vezes, está lá em Números. Tem uma versão, não sei se é NVI, NVT, Almeida e Revista, não lembro, mas que chega a falar que o povo disse assim, ó: por que você não tirou do Egito, Moisés? Lá pelo menos a gente tinha uma comida decente. Aqui a gente tem que comer essa comida emprestada. A comida que caía do céu o povo chamou de emprestado. Tinha que ser tratado esse povo. E esse era o povo de Deus, gente. Deserto é lugar de correção. Deserto é lugar de renovação de mente. Deserto é lugar de tratar. E a gente, graças a Deus, tem um Deus maravilhoso, um Deus que é Pai e que conhece a nossa humanidade. E Ele trata a gente com amor. E quando Moisés estava levando o povo, várias situações Moisés passou. Meu Deus! Quando eu leio a história de Moisés, eu falo, Senhor, coloca muita mão no meu coração, porque se eu passo nos 3 dedos, eu acho que eu jogo a toalha. E Moisés tinha horas que até ficava bravo, meio que jogava a toalha, né? Mas ele voltava e se arrependia. E em um determinado momento, Deus olhou do céu e falou assim, não, mas eu tenho que continuar tratando esse povo, né? E aí Deus endureceu o coração de Faraó e fez o quê? Faraó falava, vamos atrás do povo, quero eles de volta. E é aqui que eu quero chegar, vou começar a pregar agora. Êxodo, capítulo 14 e 15. Deus mandou, endureceu o coração de Faraó. Faraó mandou o exército ir atrás do povo. Quando o exército de Faraó chegou, começou a se aproximar, o povo olhou, o povo se viu em uma encruzilhada. Porque eles olhavam para frente, tinha um mar. Eles olhavam para trás, tinha um exército de Faraó. Meu Deus do céu. Aí, eu vou ler a partir do versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel é o povo de Deus, levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Devem ter clamado por livramento, por proteção. Mas aí eles olharam para Moisés, que era o homem levantado por Deus para guiar esse povo no deserto. E olha o que eles falaram para Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mulher, sabe qual é um dos maiores problemas nossos? É que a gente insiste em olhar para trás. A gente olha porque a gente passou, e isso distrai a gente e impede a gente de olhar para frente, para a promessa que Deus colocou na frente. Aí eu fico voltando sempre lá atrás. E aí eu entro em um lugar de murmuração e eu estou sempre reclamando com Deus. Por que, Deus? Por que tu me chamaste para cá? Se você não ia fazer nada, antes eu estivesse lá. Olha para trás, olha para trás, olha para trás. Você vivia uma vida de miséria. O Senhor está com você no deserto, transformando a tua mente, fazendo milagres acontecer, ainda que os milagres ainda sejam pequenos. E você tem coragem de olhar para trás, para falar para Deus que era melhor aquele tempo.
E olha o que eles falam. Porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles clamaram a Deus, Lu. Mas eles murmuraram contra o homem de Deus, que foi levantado por Deus para livrar eles do Egito. Sabe o que esse homem de Deus fala? É onde eu falo: Senhor, coloca a mão no meu coração. Porque eu acho que nesse momento aqui, eu acho que eu ia falar: vocês estão com medo do exército tal, vocês tinham que ter medo de mim nesse momento. Olha o que Moisés fala. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, e sai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje Ele vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Depois que Moisés tem essa postura de fé, depois que Moisés relembra ao povo a promessa que Deus tinha feito a Moisés. Qual foi o chamado de Moisés? Eu vou te levantar para tirar o povo do Egito e te levar para a terra que mana leite e mel. Essa era a promessa. Apesar das circunstâncias que estavam lá atrás, Moisés olhou para a promessa e falou: vamos prosseguir. Não é sobre o que ficou para trás, é sobre o que Deus está fazendo hoje e vai fazer amanhã. E olha isso. Então, Rodrigo gosta muito de falar isso, que toda vez que na Bíblia tiver então, fica ligado. Moisés falou para o povo: não tema, fica quieto, Deus vai vencer, Deus está com a gente, a peleja já está ganha, porque Deus prometeu. E olha a palavra de Deus: então, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, que marchem. Não importa o que os nossos olhos estão vendo na frente, importa o comando que o Senhor tem dado à nossa vida. Diga ao povo de Israel, diga ao meu povo que marche, que avance, que marche, que prossiga, que faça barulho. Eu hoje, preparando essa palavra, orando ao Senhor, vivi, eu pensei: o marchar faz barulho. Quem aqui já viu um soldado marchando? Lu já foi soldada, Aninha já foi soldada. Não faz barulho? Faz barulho no asfalto. Como é que foi que a muralha de Jericó caiu? No grito. O povo de Deus tem que fazer barulho. Mas é barulho santo, não é barulho esquizofrênico. Não é ficar gritando dentro de casa igual uma maluca, não. É entrar na presença de Deus e gritar para clamar pela realidade da tua promessa. É obedecer a voz de Deus, é marchar, é prosseguir. E aí Deus deu o comando para Moisés. Gente, isso é tremendo. Por favor, o que eu falei aqui no início? Que cada uma de nós somos como Moisés aqui. Deus está chamando a gente para ser o Moisés na vida de alguém. Deus poderia ter falado para o mar: abre, mar. Poderia, né? Mas Deus deu o comando para Moisés: faça isso, faça aquilo, fala aquilo, bate não sei o que o mar vai abrir. O mar abriu. A palavra de Deus fala que tinha 2 colunas, tinha uma de cada lado. E o povo começou a marchar. Tem algo que me chamou tanta atenção. Quando a gente ouve a voz de Deus e obedece ao comando de Deus, Ele cuida da nossa retaguarda. A palavra de Deus fala que quando o povo começou a atravessar o mar, aquela coluna, aquela nuvem que ficava sempre à frente do povo, direcionando o povo, Deus pegou a nuvem, colocou na retaguarda. Sabe para quê? Para o inimigo não ver o povo. Olha que Deus detalhista, olha que Deus poderoso. A gente está com medo de quê? Olha para frente, para de olhar para trás, olha para frente, vai no caminho que Deus está te mandando ir. Se Deus te trouxe aqui neste lugar, é porque Deus tem propósito na tua vida. Por que você está aqui? Por que outras não estão? Por que tem pessoas que nem conhecem Jesus? Por que tem pessoas que ainda não vivem com Jesus? Mas você está aqui, Deus te chamou, Deus conta com você, Deus quer que você seja o Moisés na vida de alguém. E Moisés foi o que tirou esse povo
estava lá, Moisés estava lá. Sabe por quê? Porque Moisés não se guiava pelo que as pessoas falavam, Moisés se guiava pela promessa de Deus. E ainda que tivesse momentos que Moisés ficasse nervoso, ainda que tivesse momentos que Moisés chutasse o balde, ele voltava. Porque a palavra de Deus, ele é tão bom, ele é tão bom, ele é tão bom, que ele conhece a nossa falibilidade dentro da nossa humanidade. E ele sabe que vai ter dia que a gente vai chorar. Ele sabe que vai ter dia que a gente vai ficar triste. Sabe que vai ter dia que eu vou precisar ligar para a Bia e dar um chiliquinho. Mas aí Deus também sabe que vai levantar a Bia para falar: pastora, quieta, cala tua alma, pastora. Volta, Senhor. Volta para a presença do Senhor. Sabe? A gente não pode mais aceitar determinados comportamentos da gente. Não podemos. Nós temos que nos levantar e inconformadas com determinados comportamentos que ainda nos assolam na alma. O povo atravessou o mar. Quando o povo terminou de atravessar, Deus não tinha falado, Moisés não tinha falado, Deus não tinha usado ele para falar, que eles não iam mais nem ver o povo inimigo. Deus fechou o mar, o povo se afogou, o povo inimigo morreu ali, naquelas águas. E aí, me veio a palavra, me veio ao coração, Provérbios 24:10, que fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É no dia da angústia que a gente tem que ser forte. É no dia da angústia que a gente tem que se levantar e marchar. Pastora, mas e no dia da bênção, do milagre? Aí deixa eu te falar, minha irmã, aí tu marcha com mais força ainda. Deus não chama um povo fraco, Deus chama um povo forte. Sabe por quê? Porque somos nós, os Moisés da vida de muitas pessoas. Somos nós que estamos sendo usados por Deus para tirar pessoas da escravidão, do inferno. Mas muitas vezes a gente entra num lugar de justiça própria e a gente começa a se achar tão bom, tão bom, tão bom, que aí o diabo ganha. Sabe onde o diabo ganha? Convencendo você de que você é muito boa e que aquela pessoa é muito ruim. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar. Se você desiste de alguém achando que essa pessoa é muito ruim e você é muito boa, é o contrário. Você é muito ruim e a pessoa é muito boa. Porque Jesus morreu por todos nós, quando nós éramos ainda pecadores. E Ele nos ama incondicionalmente. E eu me apeguei a essa palavra, ser frouxo. O que é ser frouxo? Ser frouxo é ser fraco. Ser frouxo é abaixar a guarda. Ser frouxo é ter uma fé invertida. Eu aprendi isso agora no IFOR. Sabe o que é a fé invertida? É a credulidade na palavra de Satanás. O que é fé? O que Hebreus 11:1 fala? Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Se você fala que você tem fé, porque você está vendo a mudança, isso não é fé, isso é constatação. Fé é quando você não vê circunstância nenhuma favorável e você continua crendo. E você continua prosseguindo. E você continua marchando. Acontece que tem a fé invertida aí. A fé invertida é eu acreditar no que o inimigo está falando. É eu crer na voz do inimigo e não na voz de Deus. Sabe o que é ser frouxo? É ser passivo, é não fazer nada. Quantas pessoas se achegam a Deus porque a vida está de cabeça para baixo? Glória a Deus por isso. Isso é bíblico. A maioria vai vir na dor mesmo, e glória a Deus que vem na dor. Uns vêm no amor, mas a maioria vem na dor.
Aí você chega, a vida está toda destruída. O casamento está destruído, profissionalmente está destruído, financeiramente está destruído, saúde está destruída, relacionamento com o pai e mãe está destruído, relacionamento com o filho está destruído, está tudo destruído. Já passou por não sei quantas igrejas, já deixou um rastro de inimizade nas igrejas, fala mal da igreja, fala mal dos pastores, fala mal dos crentes, fala, está tudo destruído. Aí você chega, você quer mudança, mas aí você fala que você quer que todo mundo mude, menos você. Isso é passividade. O princípio ativo da passividade é o arrependimento. Da atividade é o arrependimento. Para eu agir, eu primeiramente tenho que reconhecer quem eu sou. Para eu desejar uma mudança. Quando eu mudo, as coisas à minha volta mudam. Sabe por quê? Porque existe um princípio que diz isso para mim. Qual é? A lei da... Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Agora, passividade é o princípio ativo da vontade que é fraca, da falta de estímulo, do pensamento de inferioridade, da quebra de iniciativa, da existência sem coragem. Passividade, existência sem coragem. Eu não ajo, eu não vivo, eu sobrevivo. Passividade, eu não tenho sonho, eu não tenho força, eu não tenho fé. A passividade expressa uma personalidade em declínio. É muito fácil compreender o que é passividade, não é? Passividade é a ausência de ação. Mas quando eu estava meditando essa palavra, eu realizei no meu coração que existe a passividade por omissão, que é tudo isso aqui que eu li, mas existe a passividade por ação. Como assim passividade por ação? Isso é uma revelação que eu tive hoje, meditando essa palavra. A passividade por ação é quando eu ajo e reajo contrariamente à vontade de Deus. Vocês estão compreendendo? Sim. Deus manda eu calar, porque Ele fala que a mulher santa santifica o marido no silêncio. Aí a minha passividade ativa vai fazer eu gritar, vai fazer eu surtar, vai fazer eu cobrar, vai fazer eu apontar. Estão compreendendo? Sim. Porque a passividade não é só aquilo que me paralisa e congela. Eu tive essa revelação hoje. Eu não sei nem se eu estou conseguindo me expressar direito, mas isso mexeu tanto comigo. Existe a passividade ativa. A passividade ativa é eu agir contrário ao que Deus espera que eu faça. E a passividade ativa, sabe onde ela nasce? Nas nossas expectativas frustradas, nas nossas emoções, nas nossas decepções. Ontem a gente lá no curso Ser Mulher, a gente estudou sobre a mulher do fluxo de sangue. Claudinha está aqui, né? O que foi aquilo, né, Claudinha? O que foi aquilo? Cara, aquela mulher, ela tinha tudo, Lu, para ficar sangrando. Tinha 12 anos que ela buscava cura. No Evangelho de Marcos, que conta mais detalhadamente sobre essa mulher, fala que ela gastou tudo que ela tinha com médicos. Ela não foi curada, Ana. Mas, preste atenção, mulher. 12 anos sangrando. E não era só o sangrar, porque lá em Levítico, na lei, fala que a mulher que está no fluxo menstrual, ela é o quê? Impura. Essa mulher há 12 anos estava numa condição de impureza. Ela não tinha vida social. Cara, eu fui
tão mexida com essa ontem, Débora. Débora estava lá também. 12 anos de solidão. Estigmatizada por ser uma mulher impura. Que não podia sair publicamente, não podia tocar em pessoas, porque ela era impura, ela era rejeitada. E 12 anos ela fez de tudo. Ela gastou o que tinha e o que não tinha para ser curada. Aí, 12 anos. O que o sangue representa para nós que cremos? Vida. A vida saía dela sem parar. E depois de 12 anos, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar sobre o Salvador. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Ela ouviu falar. Ela não viu. Ela não viu Jesus fazendo um milagre. Eu fiquei imaginando, Débora, se ela estava nessa condição de impureza, vivendo uma vida de solidão, eu imagino que ela ouviu falar escondida, né? Porque ela não podia ter relação social. Eu imagino ela dentro da casa dela com a janela aberta, escutando as pessoas comentando de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E essa mulher que padecia há 12 anos de solidão, de morte emocional, de morte física e provavelmente de morte espiritual, veio uma esperança dentro dela. E ela falou o quê? Aquela frase famosa: se eu apenas tocar a orla das vestes, eu serei curada. E ela foi. Ela enfrentou a multidão que a rejeitava. Ontem lá na aula, eu não sei quem foi que falou, né, Débora e Claudinha, que a coragem que ela teve, né? Porque imagina ela indo de encontro a Jesus, se alguém visse que era ela, Bia, era capaz de ela ser apedrejada, humilhada, mas ela ouviu falar de alguém que poderia curá-la. Ela creu na identidade desse alguém e ela enfrentou a multidão. E olha a humildade dessa mulher. Às vezes, mulheres, a gente não entende quem é Jesus. A gente fica cheio de religiosidades na nossa mente. Por exemplo, não. Se Deus usar alguém para falar comigo, aí eu vou crer que Ele pode fazer um milagre. Mas Deus quer falar com a gente todo dia através da palavra dEle. Entenda no espírito que eu vou falar agora, tá? Porque é muito lindo a gente ter fé que Deus usa pessoas. Mas às vezes a gente se decepciona com homens e mulheres, porque nós queríamos que essa pessoa tivesse orado sobre a gente, com imposição de mãos, e por algum motivo essa pessoa não pôde, você sai falando mal dessa pessoa. Porque você acha que Deus só pode agir se a pessoa colocar a mão, né? Assim. Às vezes você está com uma dor, um problema, aí você liga para algum líder, e esse líder, infelizmente, por algum motivo, não te atendeu naquela hora. Você fica com raiva. Porque você se esquece que antes de você procurar o líder para falar com ele, eu estou dizendo que está errado, não. Mas você tem a fonte inesgotável que nunca vai dizer para você que estou ocupado e não posso te atender, que é o próprio Deus. E essa mulher só tocou na orla das vestes. E ela foi curada. Essa mulher tinha zero passividade. Nada parou essa mulher. Ela avançou. Ela prosseguiu. Não tinha mar que tivesse de frente dela que ela não iria atravessar para tocar na orla das vestes. O que é que lhe tinha impedido de tocar na orla das vestes? Uma frustração, uma dor, uma briga, um desânimo, uma fofoca, uma incredulidade de alguém. Ah, porque você está vindo sozinha para a igreja, o teu cônjuge não quer vir? Deixa eu te falar, o teu noivo está aqui. O teu filho não está vindo para a igreja? Deixa eu te falar, o filho do eu sou está aqui. E eu me lembrei de outro personagem com zero passividade. Vou dar uma dica, começa com J, termina com E. Quem é? José. José tinha irmãos. Deus deu a José sonhos proféticos que
que naquela época parecia sonho muito doido, mas uma coisa o pai e os irmãos entenderam, que o sonho de José estava querendo dizer o quê? Que um dia todos eles iam se prostrar aos pés de José. Os irmãos já tinham inveja de José, já tinham ciúme de José, porque era o preferidinho de Jacó. O que aconteceu? Os irmãos planejaram matar José. De repente um dos irmãos falou: não vamos matar não, vamos só jogar ele aqui no poço e vender ele como escravo. E falaram para o pai que José tinha morrido, levaram uma roupa, um pedaço da roupa sujo de sangue. José foi vendido como escravo. José foi vendido como escravo, mas ele tinha mentalidade de filho. Ele se portou como escravo? Não. Ficou sendo escravo não sei quanto tempo, até que foi trabalhar na casa de Potifar. Onde José chegava, José prosperava. Zero passividade na vida de José. Tinha identidade de filho. Podia acontecer o que fosse, a porta que quisesse podia fechar, que José estava lá firme. E era capaz de ele fazer dessa porta fechada uma obra de arte para adornar a vista de quem olhasse para a porta. Porque ele era filho, ele não era escravo. Ele podia estar na condição de escravo, porém ele era filho. Está na casa de Potifar. O cara ficou tão de cara com a postura de José que foi dando um monte de honraria para José. Até que José virou lá o primeiro homem lá dele. O que aconteceu com José? A mulher de Potifar. Quando José finalmente achou: agora eu vou ter paz, agora eu estou comendo bem, não sou mais escravo, estou aqui top, me aparece a endemoniada com pombagira e quer José. Que a Bíblia também fala que José é um homem vistoso. Alguém lembra da frase que José falou para ela? Eu não vou pecar contra o meu Deus. O que essa mulher faz? Arma uma armadilha. Onde José foi parar? Na prisão. José foi parar na prisão em santidade, não? E às vezes a gente está passando por problema e a gente deixa de se comportar como filho. Deixa eu te falar. Se você é filho, a tua identidade de filho tem que prevalecer em qualquer lugar que Deus te colocar. Vocês acham que Deus não tinha propósito para a história de José? A história de José só faz sentido porque ele foi vendido como escravo, porque ele foi parar na prisão, porque ele interpretou sonho. E José passou por tudo isso. José chegou na prisão, José virou o cara da prisão. Todo mundo confiava em José, todo mundo queria ser amigo de José. Eu te pergunto, se hoje você for jogado na prisão, você vai florescer ou você vai espinhar? Você vai dar exemplo de filho ou você vai voltar às suas origens antes de encontrar Jesus e vai ser escravo? José permaneceu sendo filho. E chegou o tempo da promessa de José, chegou o tempo do sonho que Deus deu a José se cumprir. José simplesmente virou o quê? Governador do Egito. Alta honraria Deus deu para José, mas depois de ele passar por muita provação e muita dor. Por que José chegou ao lugar da promessa? Porque ele se manteve com a mentalidade de filho e não de escravo. Então deixa eu te falar, nós temos o livre-arbítrio de alongar nossas lutas ou de parar nossas lutas. Como? Com a mentalidade de filho. E a mentalidade de filho é algo tão sublime que ainda que as circunstâncias de luta continuem nos arredores da nossa história, nós continuaremos prosseguindo para o alvo, olhando para a promessa, glorificando ao Senhor e adorando ao Senhor. E aí vem para mim uma das frases mais lindas da Bíblia, uma das falas mais lindas da Bíblia. Quando os irmãos de José chegam, que ele se apresenta aos irmãos, que ele fala: ei, vocês não estão lembrando de mim? Eu sou José, aqueles que vocês venderam. Os irmãos ficam estarrecidos, ficam chocados. E o que José fala para eles? José não consola eles. José fala o quê? Não preocupa não. Foram vocês que me venderam. Era um propósito de Deus para eu chegar onde eu estou. Deus está fazendo propósito através das tuas dores. Deus está fazendo propósito através das tuas lutas. Mas você continua insistindo em culpar pessoas por isso.
aí você vai continuar com a mentalidade de escravo. Decida se tornar filho e usufrua de todas as etapas do processo, para que no final você seja aprovada por Deus. E o que falar de Paulo? O que falar de Paulo? Paulo, uma das personagens mais conhecidas da Bíblia depois de Jesus. Quanta coisa Paulo passou. Paulo foi chicoteado, Paulo foi esmurrado, Paulo foi humilhado, navio naufragou, cobra picou. Paulo, queridinho de Jesus, a Bíblia fala que ele tinha um espinho, e que a Bíblia fala que por 3 vezes, Mara, 3 vezes, o queridinho de Jesus chegou para Jesus e falou: Pai, tira esse espinho da minha carne. Qual foi a resposta de Deus? Não. Mas aí Deus completa. Porque a minha graça te basta. Será que a gente tem usufruído da graça de Deus? Será que a gente tem se prostrado aos pés do Senhor para realmente viver os propósitos dele? Ou será que a gente continua como um monte de menininha mimada, esperando as coisas acontecerem da maneira que a gente quer, para a gente daí ter um comportamento que agrada a Deus? O comportamento que agrada a Deus, ele tem que começar na luta e na guerra. É quando o coração está apertado mesmo. É quando a expectativa é frustrada. É quando a saúde está balançando. Nós temos vivido algo aqui na igreja, com a Ludmila. Acho que todo mundo aqui, quem é da igreja, conhece a Ludmila. Está enfrentando um câncer, metástase. Meu Deus do céu. Eu vou falar. É a mulher da igreja mais feliz que tem. Você acredita nisso, também? Fala aí, Carol. Quem é que já viu a Ludmila chegar aqui assim? Ela sempre chega assim: e aí, tudo bom, pastora? Glória a Deus, aleluia. Ai, meu Deus, que alegria, pá. Deus é lindo, né, pastora? Sem um fio de cabelo na cabeça, carequinha. Filha, não é escrava. O propósito que Deus está entregando para essa mulher é algo tão grandioso, que os nossos olhos não conseguem compreender. Porque em nenhum momento, assim como José, em nenhum momento, a Lúdia olhou para trás e amaldiçoou o próprio Deus pelo que ela está vivendo. Mas sabe o que a Ludmila fala, Vivi? Que ela se sente privilegiada e escolhida de Deus para poder ser a protagonista de um propósito como esse. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mulheres, Deus nos chama para marchar. Eu hoje fiquei marchando lá dentro de casa. Eu coloquei uns vídeos no YouTube para ver o povo marchando. Tu acredita, Bruninha? É porque eu queria entender o que tem por detrás dessa palavra, Vivi. O pelotão, quando marcha, eles olham praticamente que para cima. Já repararam? Eles não marcham assim, não, ó. Eles olham assim. Tipo, sei lá o que eles estão vendo ali. Estou mentindo, Lu? Não é assim? Não é assim, Aninha? Não tem que olhar para frente? Mas eles estão marchando, eles estão olhando para frente, eles estão olhando para a promessa, eles não estão olhando para as circunstâncias, eles não estão olhando para os obstáculos, eles não estão olhando para as pedras, eles não estão olhando para as armadilhas, eles estão olhando para frente, eles estão marchando, eles estão fazendo barulho no inferno. Cadê os Moisés que estão sendo levantados na terra? Moisés foi levantado para tirar o povo dele do Egito. Deus se usou para levantar e tirar o povo da escravidão.
Pastor, mas você não sabe o que ele já me fez. Eu não quero saber o que ele já te fez. Eu quero saber o que Deus está te fazendo agora. Eu quero saber o que Deus está fazendo em você agora. Eu quero saber o que você vai fazer, o que Deus está fazendo agora. Porque passado é passado. É para frente. É prosseguindo para o alvo. Deus não fala em momento algum para retroceder. Deus fala para avançar. Deus não fala em momento algum para olhar para trás. Deus fala para olhar para frente. Aliás, a única vez que Deus deu o comando, não olhe para trás, o que foi que aconteceu? Estátua de sal. Toda vez que você olha para trás, a sua vida paralisa. Você congela e você vira uma estátua de sal. Deixa eu te falar. É sobre cruz. Vai ter dor. Vai ter desafio. Até o melhor casamento já restaurado por Jesus na face da terra. Tem dia que é difícil, não tem? Tem dia que você está falando A, você está falando B. Tem dia que a tempestade vai estar dentro da tua casa. Tem dia que a doença, sem avisar, vai chegar na tua família. Tem dia que pode acontecer de você que era muito próximo, de repente enfrentar uma crise financeira e precisar da ajuda dos irmãos até para comer. Mas não importa. Se você estiver com Jesus, se você estiver fincado na rocha que é Jesus, e se você estiver decidido marchar, você vai conseguir. Você vai fazer barulho. O inferno vai tremer. E Deus vai restaurar a tua sorte. Amém. Aleluia. Fica de pé.